Saiba os possíveis candidatos a substituir o Papa Francisco. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal para não perder notícias como esta. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. O Papa Francisco faleceu nas primeiras horas da segunda-feira de Páscoa, um dia depois de ter proferido seu sermão de Páscoa, assistido por milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Para muitos, Francisco, o primeiro Papa não europeu em mais de 1200 anos, foi considerado um reformador. Um rótulo que não foi aplicado ao seu antecessor, Bento XVI, cujo verdadeiro nome era Joseph Ratzinger. Ratzinger, que se tornou o primeiro Papa alemão a 19 de abril de 2005, fez história quando se demitiu voluntariamente. Após a sua demissão, viveu uma vida isolada no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano, até a sua morte em 2022. Francisco descreveu Ratzinger como uma pessoa nobre e gentil quando este morreu, 10 anos após a sua demissão. O chanceler Olaf Scholz chamou-lhe uma figura formativa na Igreja, uma personalidade combativa e um teólogo sábio. No entanto, o pontificado de Ratzinger não foi isento de controvérsia. Ao contrário de Francisco, opôs-se à modernização da Igreja, seguindo os passos do Papa anterior, o que lhe valeu muitas críticas. O seu mandato foi também ensombrado por um escândalo de abusos. Foi acusado de má conduta no tratamento de casos de abuso quando era arcebispo de Munique e Freisburg, o que mergulhou a Igreja Católica numa crise. Depois de um período de luto de 9 dias e do funeral de Francisco, conhecido como Novendia, a Igreja Católica vai organizar o próximo conclave. O misterioso processo, que não é aberto ao público, terá lugar na Capela Sistina, em Roma. Aqui, o Colégio dos Cardeais reunir-se-á para eleger o próximo chefe da Igreja. As regras, em vigor desde 22 de janeiro de 2025, estabelecem que há 138 eleitores num total de 252 cardeais. Só os que têm menos de 80 anos podem participar no escrutínio secreto. São realizadas 4 rondas de votação diárias até que um cardeal receba uma maioria de 2/3 dos votos. O processo dura normalmente 15 a 20 dias. Não existem regras para a duração de um conclave. Em 1939, o conclave que elegeu o Papa Pio XII durou apenas um dia. O conclave mais longo de que há registro teve início em 1268, em Viterbo, Itália, e durou 9 anos. O Papa Francisco foi eleito após 5 escrutínios em 2 dias, e Bento XVI após 4 escrutínios em 2 dias. A Igreja Católica fica sem um líder supremo até que seja eleito um novo Papa, com o Colégio dos Cardeais a assumir conjuntamente os assuntos eclesiásticos, durante esse período. Há 3 cardeais alemães que vão participar no conclave em Roma, o cardeal Gerard Ludwig Miller, o cardeal de Munique Reinhard Marques e o cardeal de Colônia Rainer Maria Woelki. Os 3 não são considerados papabile, ou seja, candidatos a papas. No entanto, o processo ainda não está concluído. O cardeal Marques, de Munique, um teólogo que trabalhou de perto com o Papa Francisco, pode ter sido considerado um candidato até há poucos anos. O homem de 71 anos foi um dos clérigos mais poderosos da Igreja Europeia, mas a forma como lidou com casos de abuso sexual atraiu críticas de especialistas. Em 2021, ofereceu a sua demissão como arcebispo de Munique Freising a Francisco, que a recusou. O primeiro candidato temos Cardeal Péter Erdo, de 72 anos, arcebispo de Budapeste Primaz da Hungria, foi eleito 2 vezes presidente do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, em 2005 e 2011, o que sugere que goza da estima dos cardeais europeus que constituem o maior bloco de eleitores. Nessa qualidade, Erdo conheceu muitos cardeais africanos porque o Conselho organiza sessões regulares com as conferências episcopais africanas. De seguida, cardeal Reinhard Marques, antigo presidente da Conferência Episcopal Alemã, Marques, de 71 anos, foi um forte defensor do controverso processo de diálogo a caminho sinodal na Igreja Alemã, iniciado em 2020 como resposta ao escândalo de abusos sexuais por parte do clero. Por esse motivo, é visto com ceticismo pelos conservadores que consideram o processo uma ameaça à unidade da Igreja, uma vez que envolve o debate de questões como o celibato, a homossexualidade e a ordenação de mulheres. Marques fez manchetes em 2021 quando se ofereceu para se demitir do cargo de arcebispo para espiar o terrível historial de abusos da Igreja Alemã, mas Francisco rejeitou a demissão e disse-lhe para ficar. E também cardeal Mark Ouellet, de 80 anos, do Canadá, liderou o influente gabinete episcopal do Vaticano durante mais de uma década, supervisionando o principal centro de seleção de potenciais candidatos a chefiar dioceses em todo o mundo.
Francisco manteve Oella no cargo até 2023, apesar de ter sido nomeado pelo Papa Bento XVI, tendo assim ajudado a selecionar os bispos mais doutrinários preferidos pelo pontífice alemão. Considerado mais conservador do que Francisco, Oella ainda selecionou bispos com espírito pastoral para refletir a crença do Papa Francisco de que os bispos devem encheirar como as ovelhas do seu rebanho. Cardeal Pietro Parolin, de 70 anos, de Itália, é secretário de Estado de Francisco desde 2014 e é considerado um dos principais candidatos a Papa, dada a sua proeminência na hierarquia católica. O veterano diplomata supervisionou o controverso acordo da Santa Sé com a China sobre a nomeação de bispos e esteve envolvido, mas não foi acusado, no investimento falhado do Vaticano no empreendimento imobiliário em Londres, que levou a um julgamento em 2021 de outro cardeal e 9 outras pessoas. Antigo embaixador na Venezuela, Parolin conhece bem a Igreja Latino-Americana. Seria visto como alguém que continuaria na tradição de Francisco, mas como um diplomata mais sóbrio e tímido, devolvendo um italiano ao papado após 3 sucessivos forasteiros, São João Paulo II, Polônia, Bento XVI, Alemanha, e Francisco, Argentina. Cardeal Robert Prevost. A ideia de um Papa americano foi durante muito tempo um tabu, dado o poder geopolítico já exercido pelos Estados Unidos. Mas Prevost, 69 anos, nascido em Chicago, poderia ser o primeiro. Tem uma vasta experiência no Peru, primeiro como missionário e depois como arcebispo, e é atualmente prefeito do poderoso dicastério para os bispos do Vaticano, responsável pela verificação das nomeações para bispos e todo o mundo. Francisco estava claramente de olho nele há anos e enviou-o para dirigir a diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014. Ele ocupou essa posição até 2023, quando Francisco trouxe a Roma para seu papel atual. Sara, 79 anos, da Guiné, chefe reformado do Gabinete de Liturgia do Vaticano, foi durante muito tempo considerado a melhor esperança para um papa africano. Adorado pelos conservadores, Sara assinalaria um regresso aos papados doutrinários e litúrgicos de João Paulo II e Bento. Cardeal Robert Sarah, que anteriormente dirigiu o Gabinete de Caridade do Vaticano, Coronum, entrou em conflito em várias ocasiões com o Papa Francisco, não mais seriamente do que quando ele e o Papa Bento foram coautores de um livro que defendia a necessidade de continuar o celibato para os padres de rito latino. O livro foi publicado quando Francisco estava a ponderar a possibilidade de permitir a presença de padres casados na Amazônia para fazer face à escassez de padres naquele país. Cardeal Christoph Schwenborn, de 80 anos, arcebispo de Viena, Áustria, foi aluno do Papa Bento XVI e, por isso, no papel, parece ter as qualidades acadêmicas doutrinárias necessárias para atrair os conservadores. No entanto, ficou associado a um dos movimentos mais polêmicos do Papa Francisco ao defender a sua aproximação aos católicos divorciados e civilmente recasados como um desenvolvimento orgânico da doutrina, e não a ruptura que alguns conservadores defendiam. Os pais de Schwenborn divorciaram-se quando ele era adolescente, pelo que a questão é pessoal. Também foi alvo de críticas do Vaticano quando criticou a sua recusa em sancionar abusadores sexuais de alto nível, incluindo seu antecessor como arcebispo de Viena. E por fim, Cardeal Luiz Tagle, de 67 anos, das Filipinas, parece ser a escolha do Papa Francisco para primeiro pontífice asiático. Francisco trouxe o popular arcebispo de Manila para Roma para dirigir o Gabinete de Evangelização Missionária do Vaticano, que serve às necessidades da Igreja Católica em grande parte da Ásia e de África. O seu papel ganhou maior peso quando Francisco reformou a burocracia do Vaticano e aumentou a importância do seu gabinete de evangelização. Tagle cita frequentemente a sua linhagem chinesa, a sua avó materna fazia parte de uma família chinesa que se mudou para as Filipinas, e é conhecido por se emocionar quando fala da sua infância. Por hoje é tudo, então espero que tenha gostado do vídeo, deixa o like se gostou, compartilha com seus amigos e inscreva-se no canal.